Você confia no Google Tradutor? Confia na Wikipedia, ou em português Wikipédia, né? Confia em alguns sites da internet, confia no YouTube em algumas questões. Em geral, você confia na internet para você estudar e ter uma formação? Ou você ainda é do tipo de pessoa que a Wikipédia é uma fonte que não é tão precisa, que o mais interessante são as fontes acadêmicas, né, que não tem referência? Ou, por exemplo, o Google Tradutor, quando começou, ele tinha as falhas de concordância e à medida que as pessoas foram utilizando o Google Tradutor, ele foi aperfeiçoando cada vez mais. O YouTube, né, não é apenas divertimento, o YouTube é educação. Mas você confia nesses novos recursos que a internet expõe? Ou você ainda é do tipo que prefere ainda ler livros que muitas vezes estão ultrapassados, quando uma notícia na internet ela é mais fresca? É uma coisa para se pensar. Hoje em dia nós temos na Wikipédia, por exemplo, as referências. E para que você possa postar um texto na Wikipédia, você deve ter fonte. Essas fontes serão estudadas, você digita seu texto, envia para eles, se torna um membro, né? E essas fontes que você envia, elas são checadas, se elas são verídicas ou não. Por quê? Como a Wikipédia ela tem a regra de que todo mundo pode escrever, todo mundo pode alterar, não é bem assim. Existem membros que trabalham na própria Wikipédia que vão corrigir o seu texto, que vão ver concordância, que vão ver gramática, que vão assimilar o seu texto na língua portuguesa, de modo que não só você que mora no Brasil vai entender, mas também um português, um angolano, um moçambiquenho vai entender. O seu texto ele será aprovado por uma comissão, por uma banca, e tendo fontes de referência, tendo as referências, as fontes, o seu texto ele será aprovado ou não. É necessário que haja essas fontes. Mas 90% da Wikipédia hoje em dia, atualmente, é confiável. E o mais interessante, o brasileiro ele ainda tem essa discriminação com a Wikipédia, porque lá fora a Wikipédia ela atua em mais de 200 países. A NASA, que é um órgão da aeronáutica, né, que mexe com o sistema espacial, a NASA ela utiliza a Wikipédia para formar as informações, para jogar as informações e enriquecer a biblioteca digital. O mesmo ocorre com o MIT, a gente fala MIT, né? MIT, que seria o Ministério Internacional de Tecnologia, alguma coisa assim. O MIT, ele utiliza a Wikipédia também e é confiável para eles. Países como a Itália, países como o Japão, países como a Europa, né? Como um todo, né? Não vou citar todos os países da Europa, porque a Europa é continente. Eles utilizam a Wikipédia no seu dia a dia para fazer pesquisa. E com certeza ela é confiável. Aquele professor que ainda acha que a Wikipédia ela é uma fonte que não deve ser confiada, lógico, você não deve pegar o seu texto se você tiver que fazer um trabalho ao qual você tem de colocar as suas palavras, você não deve usar o copia-cola do computador. Isso daí é ridículo. Você deve pegar o texto, ler ele, interpretá-lo e aí sim você fazer as suas palavras o trabalho em si. Entretanto, se você precisa de uma referência, você sabe que no rodapé da Wikipédia de cada texto vai ter uma referência a respeito.
você vai pesquisar essa referência também. Lógico, você não deve acreditar em tudo 100%. Você vai pesquisar e aí, à medida que você pesquisa, você vai acrescentar no seu trabalho para que o seu trabalho possa ser entregue e você tirar uma nota exemplar. Ou até mesmo para você utilizar no seu dia a dia, na sua vida, porque a vida não é feita só de notas. Você não está na escola apenas para tirar nota. Você está na escola para aprender alguma coisa. E o que é mais importante, eu prefiro 1000 vezes eu aprender mesmo do que eu ficar dependendo de um D, C, A, B. As notas não significam nada quando no seu dia a dia você vai aprender muito mais. As notas, elas são apenas uma referência. Existem muitas escolas lá fora que elas não adotam mais o sistema de notas. Elas adotam a meritocracia, o seu trabalho, o seu desenvolvimento. Se você começa a desenvolver determinada matéria, determinado trabalho, a nota é o que menos importa. O mais importante é que você utilize. Tudo bem? Então, falo para você, utiliza a Wikipédia, utiliza o YouTube, utiliza essas ferramentas da internet. O YouTube, por exemplo, existem muitos cursos. O YouTube não é apenas diversão, em que você monta um vídeo como este que eu estou fazendo, vai lá, posta o vídeo e é entretenimento. O YouTube muitas vezes é aprendizado, basta você procurar. Diante de, digamos, 15 bobagens, por assim dizer, que é puro divertimento, você também pode encontrar 15 formas de estudo. Muitas vezes as pessoas reclamam que estudar um idioma estrangeiro é muito caro e ela não tem tempo, não tem dinheiro. Existem pessoas que estão aproveitando para estudar gratuitamente através da internet, através dos vídeos do YouTube. Pensa nisso, porque hoje em dia o YouTube tem de tudo um pouco para você aprender, para você se informar. Nunca a internet foi tão acessível a ponto de deixar os livros didáticos comendo poeira. Não que eles não sejam importantes, são importantes sim, complementam seus estudos. Mas entre você pegar um trecho de uma frase, por exemplo, um trecho pequeno, que às vezes é incompleto, e você pesquisar por outras fontes esse mesmo trecho e crescer, enriquecer, aprender muito mais, com certeza a internet se torna uma excelente ferramenta para você. Certo? Utiliza também portais de referência, portais de domínio público. Leia, mas não leia apenas WhatsApp, Facebook. Leia coisas úteis. Leia coisas que vão enriquecer o seu vocabulário. Leia coisas que vão enriquecer a sua formação. Leia coisas que vão enriquecer o seu dia a dia. Se você tiver de aprender uma profissão muitas vezes, você pode começar aprendendo gratuitamente através do YouTube, através da internet. Existem muitos cursos online gratuitos. Existem cursos que você não tem tempo, às vezes, para estudar, e aqueles cursos estão ali querendo que você estude. Aqueles cursos estão ali prontos. Muitas vezes você não sabe, por exemplo, marcenaria. De repente tem um curso de marcenaria online, a qual você estuda e você não está podendo pagar aquele curso, mas ele está ali. Você está pagando a internet, ele está ali de graça, pronto para que você aprenda. Existem muitos cursos diversos de confeitaria, manicure, beleza, moda, etc. Então você vai encontrar esses cursos ali. É só você ter tempo, força de vontade e garra. Ok? É isso aí.